Fala, cara de caramujo, tudo bem com vocês? O Aquário Sem Fio está com casa nova, equipamentos novos, tudo para levar o melhor em estudo e vídeos e o melhor com tudo e com alta qualidade. Em outro vídeo vou mostrar para vocês o nosso setup de filmagem. Mas hoje nós vamos fazer uma viagem completa do submersível da Ocean Gate que desapareceu. Compilei aqui detalhes sobre o caso. Vem comigo! Era um passeio para ver uma relíquia chamada Titanic, que no dia 15 de abril de 1912 afundou no meio do Atlântico Norte e já está lá há mais de 100 anos, a 3.800 metros no fundo do mar. So yeah, superstructure starts to get pulled under. Funnels collapse at their base. Now the bow is accelerating downward. That looks good. We're starting to see the stern come up. We got our maximum peak stress, and yeah, boom, boom, brakes. Okay, bow swinging down. That looks good. The double keel hang on. And then they separate. Bow plunges straight down. All right, we got mast snapping back. The funnels are ripping backwards, pulling off all the davits. Bow's going down like a torpedo. Here's the angle when it falls through into a stable position. Let's see the stern. Um gigante com 265 metros de comprimento que fez e ainda faz história. E até hoje escondendo muitos mistérios, já que naquela época era um navio inafundável. Em seu naufrágio, das mais de 2.200 pessoas a bordo do Titanic, 1.514 morreram no naufrágio e apenas cerca de 300 corpos foram recuperados e ainda menos de 30 pessoas foram resgatadas com vida. E com a evolução do mundo, que em 1912 não existia nada que pudesse fazer com que pesquisadores, equipes de resgate chegassem ao fundo do mar nestas profundezas, já nos dias de hoje, já temos tecnologias capazes de tal feito, como o submersível Victor 6000, não tripulado, que é um robô francês e ele consegue navegar em águas profundas. E dizem que a agenda desse gigante é mais cheia que a nossa, que ele está com a agenda lotada até o final do ano. Então, em mais uma expedição do Titã da Ocean Gate, que para cada tripulante custa seus míseros $250 mil, que equivale em torno de R$ 1.200.000 para uma viagem ao fundo do mar em um submersível, que no geral nada mais é que um submarino preparado para chegar nestas profundezas. Pelo que vimos, preparado em termos, né? Já que a sua carcaça era feita de fibra de carbono, que apesar de ser mais leve, não seria o melhor material para chegar, ou preparada para chegar nestas profundezas. Então, Paul-Henri Narguilé, que era considerado o maior especialista em Titanic, já ter feito mais de 30 expedições e que estava também no submersível. O seu desejo era buscar mais informações, estudos e busca de artefatos, objetos que estão lá até hoje. Mas além dele, tinham mais 4 pessoas, como também um bilionário que tinha o desejo de conhecer o Titanic. Muitos falam por aí, mas por que fazer essa viagem? Ele não precisava. Mas gente, cada um tem um gosto, tem um desejo e pode gostar do que quiser. Eu posso gostar de coisas que você não gosta e vice-versa. Não vejo problema algum quanto a isso. Isso é de cada um. E com o dinheiro, olha quanta oportunidade a pessoa tem. Milhares, não é verdade? Foi uma aventura milionária, claro, onde culminou na morte de todos os 5 passageiros. E o submarino não conseguiu concluir a sua viagem implodindo no mesmo local que engoliu o Titanic, que está lá, sendo mais preciso, há mais de 111 anos. Mas afinal, o que de fato aconteceu? Sabemos que o Titanic é um gigante que está submerso este tempo todo, mais de uma década. E chegar bem perto de seus destroços realmente seria uma experiência inesquecível. Mas infelizmente, neste caso,
terminou de forma muito trágica. O submersível é um veículo pequeno e que é projetado para operar debaixo d'água como um submarino, mas bem menor. E o submersível, denominado como Titã, que já tinha ido ao Titanic outras vezes, nessa sua missão, que começou no dia 16 de junho de 2023, onde o navio partiu da costa de St. John's, em Newfoundland, no Canadá, que tem cerca de 700 quilômetros até onde estão os destroços do Titanic. Toda a preparação para a expedição é operada pela empresa OceanGate. Então, depois de 2 dias de preparação e locomoção, era um domingo, e os tripulantes começaram a descer rumo ao Titanic. Com previsão e expectativa desta viagem, iriam demorar de até 2 horas para chegar nos destroços do Titanic. Gente, são 2 horas descendo ao fundo do mar. Você sabe o que é isso? Lógico que não. E nem eu sei. Como se trata de um submersível, ele tem uma comunicação direta com as equipes que estão lá em cima no navio de suporte. Mas, após 1 hora e 45 de descida, o submersível Titã perdeu o contato com o navio. O que será que aconteceu? É isso que os investigadores irão tentar descobrir. A partir daí, começou uma busca incansável para localizar o Titã, com navios, aviões, submarino robô e várias equipes de outros países. Com isso, era uma corrida contra o tempo, porque o oxigênio disponível no Titã era de apenas 96 horas. Isso se ele ainda estivesse intacto, o que ninguém poderia saber. Então, partindo do local que o submersível desceu, foi mapeada uma área de busca de mais de 20 quilômetros, pois principalmente as fortes correntezas poderiam ter levado o Titã para bem longe do local de descida. E não era somente a distância o problema principal para as buscas, mas o desafio maior eram as águas profundas, um local que ninguém se arrisca à toa chegar e o torna inexplorado, escuro, sombrio, águas extremamente geladas. Isso tudo porque o destroço do Titanic, como já dito, está a 3.800 metros de profundidade. E como referência para você ter ideia, o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, tem 2.995 metros. E o Monte Fuji, lá no Japão, que tem 3.700 metros. Agora imagina isso e mais um pouco essa distância para chegar ao Titanic, lá no fundo do mar. Então a mega operação foi montada para tentar encontrar o submersível, intacto ou não. E em uma quinta-feira chegou o robô Victor 6000 da França, que é a maior tecnologia que temos no mundo inteiro, que consegue navegar em altas profundezas, não tripulado, para tentar encontrar o Titã. Após alguns dias e buscas, felizmente foi encontrado o submersível Titã da OceanGate. Mas infelizmente implodido, que encontraram apenas seus destroços, que estavam uns 500 metros lá do Titanic. Foram divulgadas as primeiras imagens do submersível que implodiu durante uma expedição ao Titanic. O navio levou para a costa canadense o que sobrou da embarcação. Os destroços chegaram ao porto da cidade de St. John, na costa leste do Canadá, 6 dias depois de serem localizados. As imagens mostram pedaços do casco e de áreas internas do equipamento, além da janela, que ficava bem na frente do submersível e por onde era possível ver o fundo do mar. Mas será que o Titã era realmente preparado para expedições desse tipo? Em 2018, um gerente de operações da OceanGate fez um alerta, informando que o casco da embarcação não era resistente o suficiente para chegar ao Titanic, e a empresa se recusou a fazer a melhoria e demitiu o funcionário. Mas tem muita coisa por trás da construção do Titã, da OceanGate, porque era uma embarcação experimental, controlada por um joystick de videogame. Que coisa, hein? A sua janela era certificada apenas para pressão de até 1.330 metros. Como é que quer chegar a 3.800 metros? E ainda navegando às cegas, sem GPS. Uma coisa que acontece em determinados lugares onde nós, seres humanos, perdemos o que chamamos de referência.
do que é norte, sul, leste, oeste, subida, descida, e necessariamente precisamos de, no mínimo, uma bússola para nos orientarmos. Então, em alto mar ou na mata fechada, por exemplo, uma simples bússola orienta o capitão no navio ou a pessoa que está perdida na mata para saber se está indo na direção certa. No fundo do mar é a mesma coisa, na selva também. E me diga, como se desenvolve um Hot Wheels submarino de brinquedo para algo que é muito sério e perigoso? Vamos dar uma olhada, ver como era o Titã na reportagem do Domingo Espetacular da Record. Era para ser um passeio, uma expedição para ficar frente a frente aos destroços do navio mais famoso do mundo, o Titanic. A aventura milionária acabou de forma trágica com a morte dos 5 passageiros. O submarino não conseguiu terminar a viagem. Naufragou nas mesmas águas que engoliram o Titanic há mais de 100 anos. Mas afinal, o que aconteceu? E quem eram esses tripulantes donos de fortunas dispostos a se arriscar tanto? Um gigante, submerso há 111 anos. Chegar bem perto dos destroços do Titanic era o objetivo de uma expedição que prometia experiências inesquecíveis. Mas terminou de forma trágica. Um submersível é um veículo pequeno projetado para operar debaixo d'água. Com 5 pessoas a bordo, o Titã sofreu uma implosão catastrófica, de acordo com a Guarda Costeira Americana. Todos os passageiros morreram. Mas o que pode ter provocado esse processo? Tem que ser feito de forma segura, não com uma embarcação como essa, que é praticamente uma embarcação experimental, né? A expedição começou na sexta-feira, 16 de junho. Um navio partiu da costa de St. John's, em Newfoundland, no Canadá, a cerca de 700 quilômetros de onde estão os destroços do Titanic, no Atlântico Norte. O serviço é operado pela empresa OceanGate. Isso porque os destroços do Titanic estão a 3.800 metros de profundidade da superfície, quase 4 quilômetros. Pesquisadores e exploradores vieram ao mundo para este fim, pois estudam assuntos como estes. Além de gostar e ter prazer do que fazem, veja o que diz Marcos Palhares, que é recordista brasileiro de submersão e que está se preparando para uma viagem espacial. Marcos Palhares é o recordista brasileiro de submersão e também será um dos primeiros do país a realizar uma viagem ao espaço pela iniciativa privada. Ele está na fila para a expedição espacial, que custa $450 mil, mais de R$2 milhões, e deve viajar em 2 anos. Para ele, o risco faz parte da vida de um explorador. Você precisa assinar alguns contratos com relação a isso, estando ciente, né, das possibilidades. Você tem 95% de chance de não retornar. São pessoas que disseram, eu iria assim mesmo. E se houver 1% de chance de retornar, eu iria assim mesmo. Então, já existem possíveis causas para o Titã ter implodido. Já levantam a questão que ele possa ter descido em alta velocidade e com isso não deu tempo para adaptação. Quem eram os tripulantes do Titã da OceanGate? Stockton Rush, Shehzada Dayoud e seu filho Suleiman Dayoud, Hamish Harding e Paul Henry. Então o fundador da OceanGate, Stockton Rush, era conhecido por ser um amante da natureza e de ser aventureiro, e era uma pessoa fascinada pelo oceano. Ele comandava a OceanGate, que com isso atingiu alcançar e chegar no seu maior sonho, que era de explorar os mares. Já o empresário paquistanês Shehzada Dayoud era vice-presidente de uma das maiores multinacionais paquistanesas, a Engro Corporation. O empresário tinha investimentos em diversos ramos como fertilizantes, fabricação de veículos e novas tecnologias. Ele morava na Grã-Bretanha com a sua esposa e 2 filhos. Segundo a família, Shehzada e seu filho Suleiman planejaram a viagem juntos. Paul Henry é oceanógrafo e ex-comandante da Marinha Francesa.
Como falado no início desse vídeo, ele, além de mergulhador experiente, era considerado o maior especialista no naufrágio do Titanic. E por último, era o Hamish Harding, um bilionário que comandava a Action Aviation, que é uma concessionária de jatos particulares, e tinha investimentos na área de aviação e ainda era piloto. O Hamish chegou a voar em 2022 a bordo da Blue Origin, que é uma iniciativa do multimilionário Elon Musk. O Stockton Rush, o fundador da OceanGate, dizia que por conta da segurança estavam impedindo a inovação. Segurança é puro desperdício. Se você só quer estar seguro, não saia da cama, não entre no seu carro, não faça nada. E o fato mais intrigante que aumenta ainda mais o mistério de tudo isso, lógico, incluindo o Titanic, a sua esposa Andy Rush é descendente de 2 famosos passageiros do Titanic. Gente, isso lá em 1912, que foram passageiros da primeira classe e morreram quando o Titanic afundou. Antes de finalizar, o que não podemos mencionar e que faz parte dessa história é que quando o Titanic bateu em um iceberg e afundou, James Cameron, pesquisador e diretor do filme Titanic, diz ter semelhanças aos 2 acidentes, pois toda a tripulação foi avisada do obstáculo do Titanic e não quiseram saber de nada. Foram assim mesmo. E as 2 tragédias ocorreram por causa de avisos ignorados, como no Titã, o funcionário que foi demitido, informando que o casco não estava preparado para altas profundezas. E por fim, custaram vidas.